E aí pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula para os alunos do 7º ano de Geografia. E o tema da aula de hoje será regionalização brasileira. E nessa primeira parte do vídeo, que será dividido em dois, nós vamos ver a criação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a regionalização do mesmo instituto, que é a regionalização oficial do Brasil. Bom, e antes de falar da regionalização brasileira, a gente precisa saber o que é regionalização. Bom, como vocês estão vendo aí na figura, regionalização ou ato de regionalizar é uma delimitação, ou seja, você vai delimitar o local aonde acaba e aonde termina, né? Uma delimitação de lugares de nosso planeta que apresentam características semelhantes. Agrupar áreas de superfície terrestre com uma certa homogeneidade. Então vamos pegar as palavrinhas difíceis desse texto. Por exemplo, as características semelhantes você pode citar através das características da natureza. Lá no 6º ano nós aprendemos o que seria biomas, que é a união das características de clima, vegetação e fauna. Propriamente dito, nós vamos citar os dois principais, que é a inter-relação entre clima e vegetação. Podemos observar diferenças naturais das regiões de acordo com o clima e vegetação, por exemplo. Eu vou colocar para vocês aí duas fotos de duas regiões diferentes e vamos comparar de acordo com a vegetação e o clima. Bom, a primeira que está aí na tela de vocês é a floresta amazônica. A primeira característica na nossa visualização aí da tela é que essa floresta ela é muito úmida porque concentram vários rios. Dá para se explicar porque a floresta amazônica brasileira, por exemplo, está próximo da linha do Equador. E nós aprendemos lá nas aulas do 6º ano que quanto mais próximo da linha do Equador, mais os raios solares estarão próximos e baterão de uma forma mais direta e não perpendicular. Então a regra é que quanto mais próximo da linha do Equador, fora algumas exceções, como a altitude, por exemplo, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente. Logicamente será também mais úmido. Por isso os países com grandes quantidades de rios também são os mesmos países que estão nessa região tropical. E a região amazônica está próxima ali do Equador. Então nós já vimos aí a primeira característica, região muito úmida. A mata ela é mais densa, a chamada ambrófila densa, ou seja, mais juntinha, mais densa. Então a gente já pode ver. Bom, a segunda foto que a gente vai mostrar aí é a região do Cerrado. Esta região, a vegetação já é mais espaçada. A vegetação ela sofre uma estiagem no inverno, por exemplo, uma falta de chuva no inverno e o excesso de chuva no verão. Então, essa sazonalidade da temperatura né, e essa sazonalidade também do volume de chuva faz com que essa região tenha uma vegetação específica que se adapta a um determinado tempo a falta de água e a outra é um excesso de água, tá ok? Essa vegetação é o cerrado, que tem uma vegetação não tão próxima, não é uma ambrófila densa, é mais espaçada, com arbustos, ou seja, árvores de pequeno e médio porte, ramificada a partir do solo com troncos retorcidos. Já vimos aí a diferença né, dessas regiões a partir dos aspectos naturais. A partir dessa situação em que a gente relembra, a gente pode também definir as regiões naturais, ou seja, as regiões baseadas nos critérios naturais, com aquela que a gente já viu da regionalização, ou seja, os aspectos naturais igual, homogêneo, a palavra homogêneo quer dizer igual, ou semelhante, misturado, ou seja, dando uma uniformidade à palavra, ou seja, a vegetação ela é homogênea tanto no estado do Amazonas como do estado do Pará. Essa vegetação tem características iguais, ou seja, é o bioma amazônico. Então, nós podemos caracterizar esta região norte como uma característica natural do bioma amazônico, da floresta amazônica. Então, a primeira coisa que a regionalização vai buscar em questão de homogeneidade das regiões, ou seja, você vai dividir, vai regionalizar e vai buscar os critérios naturais através da homogeneidade da vegetação, do clima, tá? E da fauna também, beleza? Então esses critérios naturais serão os primeiros critérios na regionalização, por exemplo, do Brasil.
A regionalização brasileira, ela aconteceu devido aos fatores econômicos. Havia uma necessidade, por exemplo, de se organizar o espaço brasileiro devido à economia, que era muito descentralizada. Bom, nós aprendemos nas aulas passadas sobre a Era Vargas, ou seja, o começo da industrialização no Brasil. Antes da Era Vargas, nós vimos também o sistema de ciclos econômicos. Lembra? A cana-de-açúcar, depois veio o ciclo da borracha, o ciclo do ouro, depois do café, enfim. Esses ciclos econômicos se davam em regiões, muitas das vezes, distantes. E essas regiões, elas funcionavam como se fossem ilhas, ou seja, isoladas umas das outras, devido ao fato da falta de comunicação, falta de estradas, falta que nós temos hoje um pouco mais aprimorado. Então, naquela época, nós chamávamos de arquipélagos econômicos, ou seja, uma região isolada da outra. Para que isso não acontecesse, Getúlio Vargas começou a investir as regiões brasileiras. E nós aprendemos, regionalizar quer dizer colocar fatores homogêneos, fazer com que essa região seja dividida segundo os critérios de homogeneidade. No começo, homogeneidade da questão natural. E depois nós vamos ver sobre os critérios sociais, econômicos e também culturais. E em 6 de julho de 1938, um pouco antes dele criar a Petrobras lá, ali no Estado Novo, ele cria o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para proporcionar a regionalização no Brasil, com o intuito de integrar essas regiões distantes e promover um mercado nacional. Ou seja, acabar com essa ideia de arquipélago econômico. Faça com que essas regiões se integrem e mutuamente uma ajuda a outra, ou seja, fortalecer a economia brasileira. E em 1940, ou seja, 2 anos depois de criado o IBGE, o Estatuto de Geografia e Estatística, cria-se a primeira regionalização brasileira, que dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, levando o conceito de região natural, levando em consideração os elementos, os aspectos naturais, os biomas. Perceba que os domínios, ou seja, os biomas brasileiros, se assemelham um pouco com essa regionalização. Nessa regionalização, o Brasil foi dividido entre Norte, Centro, Oeste, Nordeste e Sul. E em 1945, preocupado com suas fronteiras, o Brasil ampliou a sua regionalização. Agora, em vez de uma regionalização com 5 regiões, o Brasil colocou uma regionalização com 7 regiões e criou um sistema hierárquico de regionalização, colocando pequenas regionalizações, as micro-regiões, com municípios que tinham fatores naturais iguais, ou seja, homogêneos, e as macro-regiões. Nesse período também eles criaram os territórios, como por exemplo os territórios de Roraima e o território do Amapá no norte, o território de Guaporé, que fica ali perto da região do Acre, o território de Iguaçu, que fica ali no sul, enfim, aqueles territórios que estão aí na tela de vocês, e vocês vão perceber que quase todos os territórios estão próximos às fronteiras. Em 1969, ou em 1970, se preferir, o IBGE proporciona uma nova regionalização. Isso tudo depois das transformações ocorridas após a industrialização brasileira. Nós lembramos que nas aulas passadas nós estudamos o processo de urbanização, que é o crescimento da população nas áreas urbanas maior do que o crescimento da população nas áreas rurais. E esse efeito da urbanização, ela fez com que da década de 70 para frente, a população urbana aumentasse. Assim, o IBGE, atrelando a urbanização no Brasil, o IBGE proporcionou uma nova regionalização, voltando às 5 regiões. Lembrando que essa nova regionalização ainda teremos a ideia de hierarquização regional, ou seja, nós temos a macro-região e a micro-região. Lembrando que nessa última regionalização, leva-se em consideração a região homogênea e é introduzida junto com os critérios naturais os critérios sociais e econômicos. O estado do Mato Grosso foi dividido em 2 partes. A parte norte manteve o nome, Estado do Mato Grosso, e o sul ficou conhecido como Mato Grosso do Sul. Rondônia, que era apenas um território na divisão regional anterior, passa a ser um estado, o estado de Rondônia.
E a Constituição de 1988 fez importantes mudanças nessa regionalização. Por exemplo, os territórios de Roraima e Amapá foram elevados às condições de Estado. Antes eram só territórios, beleza? Bom, outra importante transformação também foi Goiás. Goiás foi dividido, a parte norte de Goiás passou a ser o estado de Tocantins. E esse recém-criado estado Tocantins passou a pertencer à região norte. Já Goiás permaneceu na região centro-oeste. E essa é a configuração atual da nossa regionalização brasileira, com 26 estados e um Distrito Federal. E a configuração atual da regionalização, as 5 regiões, ela se divide da seguinte forma: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. E a finalidade dessa regionalização, ou seja, é uma regionalização oficial, há outros tipos de regionalização. Entretanto, essa é utilizada pelo órgão oficial do Brasil, o IBGE, que de 10 em 10 anos promove o chamado censo, ou seja, a coleta de informações para melhor administrar o Brasil, juntamente com a regionalização. É importante lembrar que a regionalização no Brasil não começou exatamente em 1930 com Getúlio Vargas. Vamos lembrar que no Brasil colônia nós tínhamos uma divisão territorial promovida através das capitanias hereditárias. Entretanto, o critério utilizado para dividir essas áreas não foi bem os critérios naturais, sociais e econômicos, e sim um fator de organizar a exploração das riquezas no Brasil. Há outras regionalizações, inclusive na próxima aula nós vamos estudar a regionalização dos complexos regionais, mas essa não é a regionalização oficial. A oficial é que nós estudamos hoje, a regionalização do IBGE. Então essa videoaula termina por aqui. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus e até a próxima.